Gênesis capítulo de número 13. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. Tá lá o Ló agarradinho com Abrão. E Abrão, muito rico em gado e em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Então sabe que Abraão, ele era peregrino, ele passeou por aquela terra, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Quer dizer, fez um altar, invocou a Deus, é adorador. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Isso aqui, na verdade, já está demonstrando o fato principal de que, como Ló ele veio junto com Abrão, mas a promessa feita para Abrão, eles deveriam se separar. E para que isso acontecesse, as circunstâncias vão levar a isso. Quando Abraão foi ao Egito, Ló foi junto. E no Egito tinha subsistência, porque o Egito era uma grande potência. E o Egito tinha trigo, tinha comida, porque o rio Nilo era o que abastecia. Mas a terra de Canaã enfrentava secas constantemente por causa de suas práticas idolátricas e suas feitiçarias. E o Ló está junto. Então, na verdade, o Ló ele deveria voltar lá para a terra dele. Ele não era obrigado a ficar ali. Mas como ele veio com Abrão, está junto. Então, ali, a partir do 7, eles vão se separar. Por quê? Justamente isso também vinha de Deus, porque não poderiam ambos ficarem juntos. Porque a promessa para Abrão era uma, para Ló era outra questão. Olha no 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Olha, vem contenda entre eles. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Olha a confusão, Abrão e Ló brigando, e os cananeus e ferezeus eram os verdadeiros donos da terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, ou irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Quer dizer assim, Ló, não está essa terra toda aí, escolhe um lugar. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Tipo, Ló, tá aí a terra aí. Se tu for para um lado, eu vou para o outro. Mas isso aqui, na verdade, tinha que acontecer. Porque o Ló não poderia ficar com Abrão, porque Ló, ele teria que fundar o seu próprio sistema. E Abrão não poderia ficar com Ló, porque senão Ló seria herdeiro da sua herança. E não era para ser Ló, tinha que ser Isaque, o filho da promessa. 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Quer dizer, a melhor região, a melhor área, a melhor região era aquela. E era como o jardim do Senhor. Quando eu falo jardim do Senhor, era uma forma de você falar algo que era agradável, bonito, grandeza, excelência, lugar maravilhoso. Então essa alusão jardim do Senhor, para dar uma ênfase de que era muito bonito. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Olha o problema. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Problema sério. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor, e o Ló se meteu justamente ali. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, veja bem, quando ele se aparta de Abrão, aí Deus fala com Abrão, olha aqui. Fala assim, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Quer dizer, o Abrão, norte, sul, leste e oeste. Todo esse território será seu, porque toda esta terra que veste hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Ele se refere a toda a terra de Canaã. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Quer dizer, todos os descendentes de Abraão seriam numerosos, uma multidão, multidões de multidões. Aí ele fala, levanta-te,
percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Quer dizer, você percorre a terra toda, lá de cima até embaixo, e da lateral direita até a esquerda, tudo isso eu tenho te dado, Abrão. Aí fala assim: Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Olha só, Hebrom, que é justamente onde na frente você vai ter a situação da tribo de Judá, a situação do reino de Davi. Ali também nós teremos os sacrifícios de Abraão. E aqui diz que ele edificou ali um altar ao Senhor. Então você já viu que Abraão é um edificador de altares, é um adorador por excelência. Por onde ele passa, ele constrói altar. Aonde ele vai, ele constrói uma situação para buscar a Deus. E quando nós vemos aqui, verificamos nesse capítulo 13, nessa parte aqui final, a partir do versículo 14, Deus ele está renovando a aliança com Abrão. Porque nós verificamos que de época em época, Deus se manifestava a Abrão e renovava as suas promessas, né? Então isso mostra que Deus tinha essa promessa e ele não quebraria o seu lado. Agora outro detalhe, o Ló ele foi para a região de Sodoma e Gomorra. Nessa época aqui era uma área muito linda, muito bonita, e era justamente situada ao sul do Mar Morto. Por isso quando fala Mar das Campinas, né, ou Cidade da Campina, ali é justamente aquela região do Mar Morto. Só que Sodoma e Gomorra, depois da destruição, vai perder toda essa formosura e vai se tornar uma terra infrutífera, improdutiva e amaldiçoada. Então, na verdade, aqui nós temos a separação de Abraão e de Ló. E agora Deus ele continuará trabalhando diretamente com Abraão, porque o Abraão, esse sim, é o herdeiro da promessa. Agora o que nós analisamos? Que passo a passo Deus está conduzindo Abraão, para com ele formar a grande aliança e fazer de Abraão o povo dele, o povo de Israel, o primogênito do Senhor na terra. Este foi Gênesis capítulo de número 13.